Saber da Nova Era apresenta audiolivro Elucidações do Além. Obra psicografada por Hercílio Mais. Pelo Espírito Ramatiz. Ajude nosso canal a crescer. Deixe seu like. Inscreva-se. Ative o sininho e compartilhe com seus amigos que, como você, também estão na busca do saber da nova era. Capítulo 6. Aspectos singulares das sessões mediúnicas. Pergunta: o médium pode ser considerado uma criatura normal? Anormal não é propriamente o termo, mas trata-se de um indivíduo incomum. É criatura inquieta, receptiva e algo aflita, que vive, por antecipação, certos acontecimentos. Sua hipersensibilidade perispiritual atua com veemência na fisiologia do sistema nervoso e endocrínico. Alguns são pacatos e sem qualquer característica excepcional, mas isso resulta de que a sua mediunidade é menos sensível no campo psíquico. Estão neste caso os médios sonâmbulos ou de efeitos físicos, cuja mediunidade é de caráter fenomênico, só identificada durante o transe. Pergunta: por que nem todos são saudáveis, apesar de cumprirem seus deveres mediúnicos? Geralmente, o médium também é um espírito em débito com o seu passado e a faculdade mediúnica ajuda-o a redimir-se o mais cedo possível, no serviço espiritual em favor do próximo. A sua situação lembra as pessoas que, depois de arrependidas dos seus desbaratas, empreendem atividades benfeitoras, a fim de compensarem o seu passado turbulento. Então, além de suas obrigações cotidianas, sacrificam o seu repouso habitual e cooperam nas iniciativas filantrópicas, nos movimentos fraternos, atendendo à parentela pobre, aos amigos em dificuldades, aos presidiários e aos deserdados da sorte. Sob tal disposição, fundam instituições socorristas, participam de agremiações educativas e auxiliam sociedades de proteção aos animais. Mas é óbvio que, apesar dessas atividades filantrópicas, os médiuns não se livram dos imperativos biológicos do seu corpo físico. Malgrado o seu esforço socorrista elogiável, e as atividades religiosas ou caritativas, também estão submetidos ao trabalho comum e sujeitos igualmente ao instinto animal e às tendências ancestrais da família terrena. A sua faculdade mediúnica não é privilégio, nem os isenta das vicissitudes e das exigências educativas da vida humana. Em consequência, a saúde ou a doença não dependem especificamente do fato do homem ser ou não ser médium. O espírito que já renasce na Terra é comprometido com o serviço mediúnico, que o ajudará a reduzir o fardo kármico do seu passado delituoso, deve cumprir o programa que ele mesmo aceitou no espaço. Deste modo, o espírito que em vida anterior zelou pelo seu corpo físico e viveu existência sadia, sem vícios de paixões deprimentes, obviamente há de merecer na vida atual um organismo sadio e de boa estirpe biológica hereditária, que lhe permita gozar boa saúde. Mas aqueles que, no passado, esfrangalharam o seu equipo carnal e o massacraram na turbulência viciosa, gastando-o na consecução dos apetites inferiores, esses terão um corpo físico cujas funções orgânicas são precárias. O médium, portanto, em face de sua sensibilidade psíquica enfrenta uma existência mais gravosa do que o homem comum, cumprindo-lhe cuidar desde a alimentação, assim como sofre mais facilmente os efeitos das alterações climáticas. Além de sua saúde física ser frágil, ele sofre mais intensamente os dissabores e as preocupações da vida humana, pois o seu psiquismo é demasiadamente excitável. Pergunta: o médium é um missionário? Ele não é um missionário, na acepção exata da palavra. Salvo raras exceções, o médium é um espírito devedor comprometido com o seu passado. Assim, a sua faculdade mediúnica é um ensejo de reabilitação concedido pelo alto, no sentido de acelerar a sua evolução espiritual. Portanto, além de se dar cumprimento aos deveres inerentes à dita faculdade, terá de enfrentar também as contingências que a vida impõe a todos, pois os problemas que lhe dizem respeito só podem ser solucionados e vencidos mediante a luta e não pela indiferença ou preguiça, nem pela ajuda dos seus guias, pois estes somente ajudam os seus pupilos quando eles fazem jus pelo esforço próprio. Quando o médium se empenha em dar fiel cumprimento à sua tarefa mediúnica e enfrenta as adversidades da vida com estoicismo e resignação, neste caso, do lado de cá, há sempre uma equipe de espíritos beneméritos que o amparam a fim de lhe tornar mais fácil vencer os obstáculos da sua jornada. Porém,
Quanto à sua função de ponte viva entre o setor invisível e o vosso mundo, é grande a sua responsabilidade, pois além de tratar-se de um encargo que ele mesmo aceitou antes de reencarnar, a mediunidade é um ministério ou contribuição de esclarecimento destinada a esclarecer as consciências, sendo, pois, um serviço a favor da própria humanidade. A função do médium assemelha-se à do carteiro, o qual, embora seja a peça de menor destaque na correspondência entre os homens, caso ele se recuse a cumprir a função de entregar as mensagens aos destinatários, semelhante negligência constitui uma falta bastante grave. Em tais condições, desde que se rebele contra a sua obrigação ou se escravize a vícios e paixões que prejudiquem e inutilizem a sua tarefa mediúnica, então será vítima dos espíritos das sombras, e por sua culpa, enfraquece o serviço libertador do Cristo. No entanto, o médium laborioso e desinteressado, disposto a vencer todos os obstáculos, conseguirá transpor todos os empecilhos do mundo e até os que estão em si próprio. Pois há casos em que o médium, apesar de aleijado e quase paralítico, mesmo assim, ele consegue reunir em volta do seu leito uma turma de irmãos dispostos a ouvirem a sua palavra fraterna e instrutiva, ligando todos à faixa vibratória e sublime da vida angélica, ou seja, embora esteja impossibilitado de dar passes, participar de trabalhos de incorporação ou passar receituário, mesmo assim, ele dá cabal desempenho à missão a que se obrigou. Pergunta: o excesso de trabalho mediúnico prejudica o médium? A fadiga, sem dúvida, resulta de um labor prolongado e varia de indivíduo para indivíduo, conforme a maior ou menor capacidade física de sua resistência. Aliás, o próprio pensamento, para se manifestar a contento, depende do consumo de certas energias que o ajudam a atingir o cérebro material. Assim, o médium, mesmo nos seus momentos de pura inspiração, consome certa quantidade de energias neurocerebrais, porque a mais sutil mensagem inspirada pelos espíritos exige uma série de operações intermediárias algo fatigantes a fim de atingir a consciência física e depois manifestar-se na forma de palavra falada ou escrita. O intercâmbio do nosso pensamento, embora vos pareça singelo, consome diversas substâncias energéticas da massa encefálica, produz certa desmineralização no sangue e reduz as cotas vitais magnéticas da rede nervosa. O sistema endocrínico, por sua vez, também mobiliza os hormônios necessários para ativar as glândulas e movimentar as cordas vocais ou o braço do médium, a fim dele falar ou escrever aquilo que lhe inspiramos. A mais singela meditação do homem eleva e excita a sua tensão psíquica, mobilizando os elementos magnéticos do seu maquinismo carnal. Isto acontece mesmo que ele não sinta qualquer fadiga corporal. Evidentemente, o intercâmbio mediúnico mais complexo exige maior consumo de energias do homem, para o êxito dessa operação psicofísica, de alta intensidade e sob o comando do mundo oculto. No entanto, a intensidade do cansaço ou fadiga, no homem, também se manifesta de acordo com a resistência biológica e o controle emotivo da sua tensão mental. Em consequência, o médium que se entrega à atividade mediúnica, com sua mente descontrolada, embora ainda permaneça sob a proteção dos espíritos amigos e benfeitores, nem por isso eles podem livrá-lo da contingência das leis físicas que lhe disciplinam as atividades biológicas. Aliás, o alto não exige do ser humano a carga de um fardo maior do que suas costas. A faculdade mediúnica não é uma proposição atrabiliária, mas a oportunidade compensativa para o espírito endividado quitar-se consigo mesmo. O médium desleixado, negligente, rebelde, ou que se exceda nos seus labores mediúnicos, agrava os seus equívocos de vidas anteriores. Pergunta: é sensato a criatura ser médium e desistir de exercer a mediunidade devido à insuficiência de suas condições físicas, emotivas, financeiras e até morais? Tais médiuns demonstram que não estão conscientes de sua responsabilidade espiritual. Em verdade, eles nascem comprometidos para um serviço excepcional a favor do próximo, além de sua própria redenção, e isso é escolha feita livremente antes deles ingressarem na carne. Imprudentemente, muitos esquecem esse compromisso severo e entregam-se a todos os caprichos e vícios próprios do homem comum. Deste modo, atravessam a existência terrena na figura do caçador de emoções e aventuras censuráveis, enquanto subestimam a mediunidade que lhes pesa a conta de um fardo insuportável. Embora sejam portadores de mensagem incomum, vivem presos aos preconceitos e às convenções tolas da sociedade terrena, pois transitam pelo mundo material escravos das minúcias e das futilidades mais tolas. Olvidando
A responsabilidade da faculdade mediúnica, vivem inconscientes do seu próprio destino espiritual elevado. Em tais condições, negligenciam o seu labor mediúnico e desperdiçam tempo precioso entre companhias censuráveis e nos ambientes viciados. Qual antenas vivas, de maus fluidos, terminam saturados pelo desânimo, pessimismo e pela desconfiança, completamente derrotados diante das vicissitudes humanas. São médiuns que encerram sua existência na condição de elementos improdutivos, gastos e desesperançados. Excessivamente onerosos para o alto, mesmo quando atendem ao mais singelo serviço mediúnico, eles exigem junto de si, a todo momento, a presença de espíritos técnicos e cooperadores, que lhes devem cuidar da saúde periclitante, afastá-los dos lugares perniciosos e guiá-los às boas ações. Em verdade, até para fazerem o bem, falta-lhes o senso e a iniciativa própria. No entanto, assim que se sentem higienizados pelos bons fluidos do além e assistidos pelos seus guias, eis que novamente relaxam sua vigilância e defesa psíquica, para retornarem às mesmas condições perniciosas anteriores. E assim, o recurso mais prudente a ser providenciado pelo alto é o de afastá-los definitivamente do serviço mediúnico ativo, pois em caso contrário serão vítimas da superexcitação nervosa que ainda lhes causará coisa pior. Aliás, quanto ao médium doente ou perturbado, a sua cura positiva ou o exercício mediúnico sadio depende mais dos recursos sublimes da oração, da boa leitura espiritualista, assim como da frequência a reuniões de caráter evangélico. Desde que, aflito e enfraquecido física e psiquicamente, tente os trabalhos mediúnicos, há de sentir-se mais agravado pela sua excitação mediúnica. Daí a necessidade de reconfortar-se no orvalho sedativo do Evangelho do Cristo. Além disso, deve atender à sua saúde física abstendo-se de bebidas alcoólicas, condimentos excitantes, entorpecentes e de sedativo ingerido a granel para anestesiar a dor ínfima. Em caso contrário, será criatura assediada pelos espíritos de glutões, gozadores e feceninos, uma vez que o médium é porta aberta em permanente contato com o invisível. Deve cultuar vida saudável e correta, que lhe preserve o corpo físico dos excessos esportivos violentos, cujas emoções dão motivo a desperdício do seu magnetismo terapêutico. Sem dúvida, a luta do médium para sobreviver no mundo físico é bem mais intensa e sacrificial do que a existência do homem comum, que apenas atende às contingências instintivas de cuidar da prole, que é fruto do cumprimento da lei do crescei e multiplicai-vos. Aliás, quando o médium retorna ao além, ele já se dá por muito satisfeito, caso tenha desempenhado um mínimo de 10% do programa que se comprometeu e foi elaborado pelos seus mentores siderais. Pergunta: a mediunidade poderá causar a loucura? Aliás, este problema foi abordado pelo próprio Allan Kardec no livro dos Médiuns. Isso depende de certas circunstâncias. O espírito reencarnado na Terra não pode isolar-se completamente das contingências inerentes ao próprio meio, em que o indivíduo, na sua vida de relação, está sujeito a hostilidades e emoções que lhe afetam o equilíbrio psíquico. É óbvio que o exercício da mediunidade pode causar a loucura ao homem, desde que ele a exerça de modo insensato e ultrapasse o limite fixado no programa elaborado pelo seu espírito antes de sua encarnação. O médium precisa agir com muita prudência na vida física, a fim de não confundir sua responsabilidade mediúnica com os acontecimentos naturais da vida material. Embora ele esteja protegido pelos amigos desencarnados que lhe endossaram a tarefa mediúnica na Terra, eles não podem impedi-lo de modificar sua vida, quer tomando rumos inesperados perniciosos, assim como tomando decisões insensatas, que o levam à loucura por ultrapassar o limite de sua segurança espiritual. Pergunta: poderíeis explicar-nos melhor esse assunto? Sabeis que os ascendentes biológicos hereditários da carne conservam em sua intimidade, em estado latente, os germes de taras, vícios, estigmas e enfermidades como a sífilis, morféia ou tuberculose, inclusive os reflexos das alienações mentais sofridas pela geração ancestral. No conteúdo sanguíneo do homem permanecem os vírus morbígenos de sua linhagem hereditária, e quando se apresentam condições eletivas, eles proliferam além de sua cota normal ou inofensiva, podendo ferir o sistema neurocerebral. Durante os estados de debilidade orgânica muito acentuada e ainda agravados pelo bombardeio incessante das paixões violentas, como ódio, ciúme, inveja, raiva, perversidade e outras emoções indisciplinadas, o homem também desenvolve em si um clima psicofísico negativo,
que facilita o desenvolvimento de certas coletividades microbianas patogênicas já existentes na sua intimidade sanguínea. Portanto, a loucura não é propriamente fruto do exercício da faculdade mediúnica, mas sim, uma consequência da predisposição mórbida do tipo orgânico do próprio homem. Quer ele seja médium ou não, também poderá enlouquecer, desde que ultrapasse o limite de sua resistência biológica, quaisquer que sejam as causas. Embora se trate de um compositor, matemático, pintor, filósofo, escritor ou líder religioso, desde que atue além do limite de sua resistência psicofísica, pode se tornar um alienado mental. Há gênios que findaram sua existência transformados em paranoicos, esquizofrênicos e até psicóticos furiosos. Cellini, depois de gravar no metal as imagens dinâmicas da própria vida, apunhalava os transeuntes, à noite, de tocaia. Dostoiévski sofria de ataques epiléticos. Maupassant, num acesso de loucura, cortou a garganta e morreu mais tarde, indiferente a tudo. Nietzsche, durante 10 anos, perambulou pelos asilos de alienados. Van Gogh cortou as orelhas, num momento de insânia, e as enviou de presente à amada, findando sua vida terrena com um tiro no corpo. Schumann, notável compositor, atira-se ao Reno, é salvo pelos amigos internado num hospício, onde acabou seus dias. Edgar Allan Poe sucumbe arrasado pelo álcool e tendo visões infernais. No entanto, isso aconteceu sem que eles fossem médios espíritas, mas sim, por exercerem atividades tensas e de emotividade contínua, as quais, superexcitando-lhe o íntimo da alma, terminaram por afetar-lhes o equilíbrio dos órgãos cerebrais. Desgovernaram-se pelo excesso de elucubrações mentais quanto aos problemas complexos da ciência ou da arte superior que lhes empolgava o espírito. A agudeza, a vivacidade que os dominava para expressar as suas emoções, terminaram por destruir-lhes a saúde e prejudicar o intercâmbio pacífico com o mundo oculto. Contudo, é evidente que o gênio não se lhes extinguiu na alma imortal. Essa centelha divina, após a morte física, retornou ao seu equilíbrio, pois os conhecimentos adquiridos, com vista a um ideal superior, jamais se perdem, pois são um patrimônio do próprio espírito. Pergunta: ainda em decorrência das próprias indagações de Kardec, no livro dos médiuns, poderíeis dizer-nos se há algum inconveniente em se desenvolver a mediunidade nas crianças? A mediunidade é como a flor que deve desabrochar no momento próprio e não em estufa. Quando se desenvolve prematuramente, sob estímulos catalisadores ou exercícios medianímicos de contatos insistentes com os desencarnados, isso superexcita a sensibilidade psíquica da criança e causa-lhe distúrbios orgânicos. Acresce, ainda, que muitos fenômenos mediúnicos assemelham-se aos acontecimentos da fisiologia humana tais como a esquizofrenia, a paranoia, a histeria e certos complexos freudianos. É imprudência provocar-se o desenvolvimento mediúnico da criança, mesmo quando julgamos tratar-se de um médium em potencial. O organismo infantil é delicado e bastante influenciado pelo fervilhamento das forças biológicas que ainda consolidam-lhe o maquinário neurocerebral. As suturas, os contornos da carne de criança para a formação de sua figura humana, ainda dependem fundamentalmente das trocas simpáticas entre átomos, moléculas, células e fibras, cujo ritmo só se estabiliza depois da puberdade quando o menino se torna em homem e a menina se transforma em mulher. A excitação psíquica inoportuna, as impressões mentais dramáticas, os choques emotivos ou as comoções imprevistas tendem a alterar-lhes a segurança nervosa e podem causar-lhes desarmonias organogênicas, cujos reflexos prejudiciais afetarão a estrutura íntima do perispírito, ainda parcialmente afastado do corpo físico. Daí concordarmos com Allan Kardec, quando o Espírito da Verdade lhe responde sobre o desenvolvimento mediúnico das crianças, os pais prudentes devem afastar as crianças das ideias ou assuntos prematuros mediúnicos, embora divulguem-lhes os ensinamentos morais. Pergunta: mas não existem crianças médiuns, cuja mediunidade avançada lhes permite superarem as atividades mediúnicas dos próprios adultos? Dissemos, há pouco, que a mediunidade é como a flor, exigindo o cultivo só no momento propício do seu desabrochar. É óbvio que a criança, quando portadora de fenômenos incomuns, devido à faculdade mediúnica espontânea, ela os exerce como um fato inerente à sua própria pessoa, mas sem sofrer angústias ou aflições. Tal como ela ri, canta e salta, também os produz sem esforço e espanto. Para si é manifestação natural de sua própria constituição ancestral.
É acontecimento que ela não discute, nem guarda prevenções, pois até os considera próprios da criatura humana. Muitas crianças narram acontecimentos miraculosos sem demonstrar espanto ou receio, mesmo as visões psíquicas, que elas identificam, ainda as consideram como um fato natural à sua existência física. Em consequência, depois de adultas, terminam por relacionar os fenômenos medianímicos que viveram espontaneamente na infância ligando-os então aos postulados doutrinários do espiritismo, mas sem considerá-los indesejáveis ou frutos de distúrbio mental. Aliás, o intercâmbio mediúnico é serviço de grave responsabilidade espiritual e, sem dúvida, de pouco sucesso, quando entregue ao menino ou à menina, que ainda vivem sonhos românticos e impulsos festivos, sem os compromissos próprios dos adultos. Evidentemente não se recomenda entregar a direção de fatigante indústria ao menino impulsivo, ou o comando da cozinha de um pensionato, à menina que ainda se preocupa com as bonecas.